Pastor Manu, como eu disse, nós já conhecemos bastante tempo. Quando eu cheguei em Meiaípe, em 2007, Pastor Manu estava lá como membro da igreja, Pastor Manu, Ana Paula, Manuzinho, e a gente tem o privilégio de estar com ele. Pastor Manu hoje, como o Evandro disse, desde 2019 é presidente da nossa ordem do Estado. De todos os pastores batistas do Estado do Espírito Santo, nós temos o Pastor Manu como nosso presidente. E também agora, como segundo vice-presidente da Ordem dos Pastores do Brasil. Na última convenção, que foi aqui em Vitória, o Pastor Manu foi eleito como segundo vice-presidente. Eu costumo dizer que o Estado do Espírito Santo ficou muito bem representado, né? João capítulo 11, a partir do 1, diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Preste atenção nessa frase, irmãos. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Algumas coisas acontecem nas nossas vidas e a gente acha que aquilo vai nos matar, aquilo vai nos prejudicar, aquilo vai nos trazer prejuízo, aquilo vai nos parar. Mas muitas coisas que nos acontecem quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus usa tudo para a sua própria glória. Creia nisso, irmão. Por pior que seja o problema, Deus pode reverter para que Ele seja glorificado através da sua vida e do seu testemunho. Amém? Amém? Vamos combinar assim? Quanto mais forte for o amém, mais rápido eu continuo lendo, mais rápido a gente termina. Amém? Não é para a morte, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus, a Marta, sua irmã Maria e a Lázaro. Note bem isso, irmãos. Jesus amava esses três irmãos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. E você já entendeu que você não pode fechar a sua Bíblia. Nós vamos continuar lendo até o final. Mas eu não consigo, e é assim que eu faço minha devocional, eu não consigo, quando eu vou lendo assim, Deus vai falando comigo. Então eu vou lendo, quando Deus falar comigo, eu falo com você e a gente vai, quando terminar, acabou. Duas coisas chamam minha atenção nessa frase: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A primeira coisa que me chama a atenção é a diferença que havia entre esses três irmãos. Nós somos irmãos de fé, irmãos espirituais, na família de Deus, temos o mesmo Pai, e nós somos todos iguais? Somos todos diferentes, temperamentos diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes, gostos diferentes, manias diferentes, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, somos diferentes. Mas isso não é empecilho para Jesus nos amar do mesmo jeito. A Maria era tranquila, de boa, serena, mansa. A Marta já era mais agitada, mais nervosa, mais querendo fazer logo. E a Maria tranquila, e a Marta era... Mas as duas eram crentes, as duas eram discípulas de Jesus, as duas eram amadas por Jesus do mesmo jeito.
Jesus não quer mudar nosso temperamento, nem a nossa personalidade. Ele quer usar a gente do jeitinho que a gente é, porque Ele não veio para mudar as nossas características, Ele veio para mudar o nosso caráter. Portanto, se você é mais tranquilo, Deus quer te usar assim mesmo. Se você é mais agitado, Deus quer te usar nessa agitação. Porque nos 12 apóstolos, Pedro era mais para frente, Tiago, João já eram mais para trás. Tem gente que é mais extrovertida para fora, tem gente que é mais introvertida para dentro. E qual é a diferença? Nenhuma. Deus quer usar todo mundo com as suas características, porque você foi criado por Deus. Portanto, se você tem essas características, foi Deus que colocou em você, porque o dom que Ele também colocou em ti vai ser usado exatamente, potencializado com essas características que você tem. Portanto, não reclame, não murmure, não fique se olhando no espelho e dizendo: se eu fosse igual fulano, se eu tivesse aquela outra característica, se eu fosse desse ou daquele jeito. Ei, o Deus que te criou não erra, Ele te fez do jeito que você teria que ser. Basta você ser discípulo dEle, crer nele, se lançar para viver a vontade dEle, e Ele vai te usar do jeitinho que você é, porque Ele te ama, exatamente como amava esses 3 irmãos. Amém? Diz o texto, continuando o versículo 6: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora, esses dias atrás, os judeus procuravam apedrejar o Senhor lá, e o Senhor está querendo voltar para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Aí talvez você pense: a Bíblia está errada. No meu tempo, na minha cultura, o dia não tem 12 horas, tem 24 horas. É porque nós estamos lendo na cultura e no contexto bíblico, onde o dia tinha 12 horas, de 6 da manhã às 6 da tarde, e a noite tinha 12 horas, de 6 da tarde às 6 da manhã. Por isso que o tempo nas escrituras é contado, tantos dias e tantas noites, tantos dias e tantas noites. Então, o dia era dividido em 4 orações. Acordou de manhã 6 horas, ora, porque acordou e tem como viver na presença de Deus. Depois, às 9 da manhã, dá uma parada no serviço, ora agradecendo a Deus pelo privilégio de trabalhar e se sustentar. Meio-dia para comer, aí ora agradecendo a Deus o alimento. 3 da tarde é o horário oficial da oração, para tudo que está fazendo e ora formalmente a Deus, por um desejo, uma necessidade, um anseio, um clamor, algo que esteja necessitando. Por isso que era às 3 da tarde, chamada hora nona, a principal hora de oração, em que o povo ia ao templo para orar. Lembra de Atos 3? Pedro e João subindo ao templo na hora nona, entrando pela porta formosa, viram aquele paralítico pedindo dinheiro. Então hora nona é porque começa às 6 da manhã, 6 mais 9, 15. Então, hora nona é 3 da tarde. É por isso que Jesus morreu na hora nona. Por isso que Jesus morreu às 3 da tarde. Porque a morte dele é entregue ao Pai como uma oração dizendo: agora eu fui sacrificado, então perdoe os pecados de todos os que creem em mim. E o Pai ouviu, aceitou, disse sim a essa oração. E em Cristo nós fomos justificados. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus disse: se alguém andar de dia não tropeça, porque o sol está iluminando, mas se andar de noite tropeça, porque não tem luz para enxergar. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro.
mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, que ele tivesse realmente só dormindo, e que na hora que ele acordasse, estaria tudo bem. Mas Jesus já sabia que ele estava morto. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Mas Jesus não amava Lázaro? A gente acabou de ler, ele amava Lázaro, Maria e Marta. Como que ele morreu? Queridos, nós precisamos entender e crer que o fato de Jesus nos amar nesta vida não impossibilita de enfrentarmos adversidades na vida. Até porque, como disse o texto, são nas adversidades que nós provamos e comprovamos a nossa fé. O nosso testemunho em meio às adversidades é uma grande oportunidade que Deus nos dá de ser glorificado através de nós. Portanto, se você está aí, como que Deus me ama se eu estou vivendo esse problema? Como que Deus me ama se eu estou tendo essa dificuldade na minha vida? Como que Jesus me ama e eu tenho tanta coisa ruim me acontecendo? Porque uma coisa não impede a outra, mas a outra coisa pode ser usada para glorificar a Deus, assim como aconteceu aqui. Então não fique pensando que Jesus não te ama pelo fato de você enfrentar problemas. Os problemas são oportunidades que temos de testemunhar e glorificar o nosso Deus. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possam crer. Mas vamos ter com ele, ou seja, vamos voltar lá para a Judéia, vamos voltar lá em Betânia. Lázaro morreu, Jesus sabia que ele estava morto agora. E aí o Tomé, versículo 16, veja bem isso aqui que é interessantíssimo. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Se lembra no início do texto, quando chegou a mensagem, as meninas pediram para o senhor voltar lá, que o Lázaro está muito ruim. E ele disse: beleza, eu estou indo, mas não foi. Passaram-se os dias, até que um determinado dia Lázaro morreu. Jesus sentiu que Lázaro havia morrido e disse: morreu, vamos voltar lá. Mas os discípulos, a gente acabou de ler: mas Senhor, o Senhor acabou de passar lá, e a gente estava lá com o Senhor esses dias atrás, e eles expulsaram a gente de lá jogando pedra, queriam apedrejar o Senhor, e o Senhor agora quer voltar para lá? O pessoal vai estar recebendo a gente com pedra na mão. Todos os 11 ficaram com medo. Eu vou voltar para Betânia para tomar pedrada? O único que se levantou foi Tomé, mesmo que seja para morrer tomando pedradas. Eu não vou deixar Jesus ir sozinho, eu vou com ele para Betânia. E engraçado que Tomé para nós é um símbolo de descrença. Tem que ver para crer, porque no final do Evangelho, quando Jesus aparece ressurreto, ele olha, não reconhece muito bem, e aí Jesus: então você quer ver aqui a marca? E aí o Tomé toca no buraco que os cravos fizeram nas mãos de Jesus, e aí ele crê, e ele fala: ei, é o Senhor mesmo. E aí Jesus fala: você viu e creu, bem-aventurados que não veem e ainda assim creem. Queridos, nós, os que cremos, somos muito bem-aventurados, porque a gente creu sem precisar ver. E a gente fica julgando Tomé e colocando nele um rótulo de incredulidade. Ele não creu, ele não acreditou. E quando a gente quer chamar alguém de incrédulo, ou dizer que a fé de alguém está fraca, está igual Tomé. Mas esse Tomé aqui, a gente nunca reparou. Por que a gente nunca reparou nesse Tomé crente aqui, esse Tomé corajoso, ousado? Quando todos os 11 estavam com medo de voltar para Betânia por causa das pedradas, ele foi o único que disse: nem que seja para morrer, com Jesus eu vou. Tem gente que prefere o outro Tomé,
talvez para aplacar a sua consciência de incredulidade. Eu não, eu prefiro esse Tomé aqui, olhar para ele, me inspirar nele e dizer assim: tem hora que Jesus manda a gente para umas coisas que a gente morre de medo de ir, mas se Jesus mandou, eu vou com medo mesmo, porque ele garante até o final. Meu querido, se Jesus mandou você fazer um negócio, pode fazer sem medo, ele garante. Se Jesus te enviou numa missão, pode ir. Se Jesus te mandou falar para alguém, testemunhar para alguém, orar por alguém, interceder por alguém, pode fazer, ele vai garantir o sucesso dessa missão, porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, ele é soberano e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí o Tomé fala: vamos embora, gente, Jesus está com a gente. Com Jesus está tudo certo. E aí, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Versículo 17. 4 dias. Por que é que João, que é o único que narra essa história, por que é que João fez questão de frisar que já havia 4 dias? E por que será que Jesus chegou exatamente no 4º dia? Porque havia, naquele tempo entre os judeus, uma crendice de que até o 3º dia dá para ressuscitar. Do 3º dia em diante, nem Deus ressuscita mais ninguém. Essa era a crendice judaica. Assim como aquela crendice de que se jogasse uma pessoa no tanque de Betesda, e vocês aprenderam aqui sobre esse milagre, uma crendice judaica, de que um anjo mexia a água com as asas, e se jogasse um enfermo naquele momento ele seria curado, e Jesus chega e cura o homem, sem anjo, sem água, sem movimento, sem nada, para mostrar que não é crendice que cura, é o poder de Deus. Então eles acreditavam, até o 3º dia tem como, do 4º dia em diante não tem como. Aí Jesus fala: pois é no 4º dia mesmo que eu vou chegar, para mostrar para eles quem é que tem o poder e faz o que quer, a hora que quer, onde quiser, usando quem se agradar. É Deus que decide, irmãos, Ele é soberano. Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir, e quando Ele não quer fazer, ninguém pode mudar. Por isso que a gente não ora para mudar a vontade de Deus, a gente ora para entender a vontade de Deus, mudar a nossa atitude e pular na bênção e viver o milagre que Deus tem para nós. E aí, no 4º dia, de propósito, presta atenção nisso, de propósito. Sabe quando alguém faz alguma coisa querendo fazer? Aí a gente fala: fulano quebrou o negócio, e quebrou de propósito. Quer dizer, quebrou querendo quebrar, não foi sem querer. Pois bem, Jesus chegou no 4º dia, não é porque a viagem era muito longa, não, Ele chegou no 4º dia de propósito. Meu querido, às vezes parece que Jesus está atrasado, às vezes parece que Jesus está demorando, mas esse texto nos ensina que Jesus nunca se atrasa nem demora, Ele faz na hora certa, porque debaixo do céu existe um tempo certo para todas as coisas. E se você estiver no centro da vontade de Deus, na hora certa, de propósito, Deus vai operar em você e através de você, porque Ele tem propósito para a sua vida. Aleluia! E aí o que aconteceu? Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Isso dá mais ou menos 3 quilômetros. Da Jerusalém, eles chamam de Jerusalém Velha, porque a cidade de Jerusalém dos dias de hoje fica um pouquinho mais distante da cidade de Jerusalém Antiga.
que ela pendia para um outro lado, que foi sendo soterrada e tal, e aí a cidade foi crescendo para um outro lado. Então, digamos assim, o centro da Jerusalém dos dias de hoje fica a uma certa distância do centro da Jerusalém dos dias de Jesus, mas é aquela mesma região, distância pouca, mas é cerca de 3 quilômetros. Por isso que, de vez em quando nos evangelhos a gente vai ver Jesus indo para Jerusalém, passa em Betânia, toma um lanche lá com Marta, Maria, e vai, e depois ele voltando de Jerusalém, ele passa lá, e pega aqueles 3 irmãos, e ensina, e conversa, e come com eles, e depois segue e viaja adiante, porque era meio que caminho, era perto, já estava quase chegando. Então, o que acontece? Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão. Era só 3 quilômetros. Esses 3 irmãos eram muito queridos por muita gente. Então o Lázaro morreu. Quem estava perto foi lá no sepultamento. Foi lá para consolar, para ajudar a família naquele momento difícil. E Jesus chegou naquele momento. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Não falei com você que a Maria é tranquilona e a Marta mais desesperada? Então, aconteceu, deu a lógica. A que era mais tranquila, ficou tranquila em casa. A que era mais agitada, já saiu logo correndo. Alguém gritou lá da entrada de Betânia: Jesus chegou! A Maria virou o quê? Não tinha nem entendido direito, a Marta já estava correndo. E foi para encontrar Jesus lá. E aí, chegou lá, encontrou com Jesus. Disse Marta a Jesus, 21, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei, mesmo agora, Jesus entrando na cidade, Marta correu, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas mesmo agora eu sei que se o Senhor pedir ao Pai, Ele te concederá. Aí Jesus, você crê? Ela, creio. Então você vai ver a glória de Deus. Meu irmão, você crê? Você crê? Então você vai ver a glória de Deus. Jesus não atrasou, Jesus não está demorando, Ele tem um propósito, e na hora certa Ele vai fazer, e para aqueles que creem, verão a glória de Deus. Declarou Jesus, 23, seu irmão há de ressurgir, e ela replicou, eu sei, na ressurreição, no último dia, porque quem crê no Senhor vai ressuscitar para viver com o Senhor eternamente. Então eu sei que naquele dia, no último dia, no dia do juízo, quando o Senhor vier para buscar a gente, Ele vai estar com a gente, vivo, ressurreto, igual todos nós. Aí Jesus fala, não é disso que eu estou falando. Sabe, queridos, às vezes a gente crê, mas não crê o suficiente para aceitar que pode ser hoje, que pode ser agora. A gente crê, mas a gente joga às vezes muito para frente. Olha só a Marta, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, junto com todo mundo que morrer. E Jesus estava dizendo, não, eu quero ressuscitar o seu irmão hoje. E às vezes eu e você também fazemos assim. Jesus fala, creia, e eu vou te dar o milagre. A gente fala, eu sei, vai dar sim. Mas sabe Deus quando, né? Porque aquela situação ainda depende disso, daquilo outro. Aquela pessoa é muito difícil, aquela situação está agarrada. Depende de um sim de alguém, depende de um não de outro alguém. Tem muitas variantes e variáveis. Deus pode até fazer, mas olha, isso vai demorar bastante, hein? E Jesus está dizendo, não, eu quero fazer hoje.
Não pode ser hoje? E a gente fica olhando só lá para frente. E às vezes Jesus está procurando em nós uma fé capaz de gerar com que o milagre seja feito hoje. O que é que você quer? O que é que você crê? Não pode ser feito hoje? Quem sabe Jesus não quer fazer hoje? E Ele está te perguntando, você crê? E Ele está te respondendo, se creres, verás a glória de Deus. E aí, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou depressa e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram ela, supondo que ela estava indo chorar no túmulo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde sepultaram? E eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Quando Jesus viu aquela cena, Marta, Maria e aquele monte de gente chorando pela perda do Lázaro, parece que nesse momento cai a ficha. Jesus sabia que ele tinha morrido, mesmo antes, ele já tinha falado com os discípulos, mas parece porque Jesus não deixou de ser Deus, mas esvaziou-se da sua divindade, e não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se completamente, assumiu forma humana, é assim que diz a Escritura. Então ele, 100% Deus, agora assume uma natureza humana, e é também 100% humano. Ele não é 50% Deus, 50% homem. Não, ele é 100% Deus e 100% homem. Mas pastor, como é que cabe duas naturezas inteiras numa pessoa só? Aí os eruditos chamam isso de união hipostática. Você não precisa saber disso. Você precisa saber que é possível misturar duas naturezas integrais e equivalentes e elas se fundirem num ser só. Vou ilustrar para que até as crianças entendam. Imagine um copo de 100 ml. Imaginou? Vamos encher esse copo de 100 ml com leite. É a natureza divina de Jesus. Agora imagine um outro copo do mesmo tamanho, com os mesmos 100 ml. E vamos encher esse outro copo com Nescau. Essa é a natureza humana de Jesus, 100 e 100. Se a gente juntar os dois, então vai virar 200 ml, né? Vamos ver. A gente vai jogando o Nescau e vai mexendo, e vai jogando, e vai mexendo, e vai jogando, e vai mexendo. E o resultado disso é um só copo de 100 ml, com leite e Nescau, misturado de forma que não dá para separar mais. Isso é união hipostática. É assim que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Se você entendeu, creu e gostou, dá um glória aí. Está vendo? Dá para ensinar teologia até para as crianças. Só a gente pensar um pouquinho mais, né, pastor? Então, queridos, onde é que eu parei? No versículo preferido das crianças para decorar e falar. João 11:35. Jesus chorou.
lágrimas. Lágrimas. O que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes mundanos, e o espinho da flor cruel que você ama, amante do drama, vem para minha cama sem querer, sem me perguntar me fez sofrer, e eu que me julguei forte, eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vir. O barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento. O que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável, é quente. Borrou a letra triste do poeta, correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, e esse é o B.O. da eternidade. Diz que homem não chora? Tá bom, falou. Cai nessa não, irmão. Até Jesus chorou. Ele ama. Ele não impede da adversidade chegar até nós, mas Ele se compadece de nós, e Ele, pela sua humanidade, Ele também sente as nossas dores. Não se engane, Ele chora também as nossas lágrimas, Ele sente a nossa perda, Ele sente a nossa angústia, Ele sabe o que sentimos, porque Ele se tornou homem, então Ele sabe o que é padecer e enfrentar adversidades na vida. Parece que Ele não está vendo, parece que Ele não está fazendo nada, mas não se esqueça, Ele também está chorando quando a gente chora, e Ele também está sorrindo quando a gente se alegra. Ele é o Deus que se compadece das nossas fraquezas e quer ter intimidade com a gente, Ele sente o que a gente sente. Jesus está vendo tudo, pode descansar, na hora certa Ele vai fazer. Portanto, se você tem lágrimas, chore, porque o choro não demonstra a nossa fraqueza, pelo contrário, o choro demonstra a nossa sensibilidade, e para ter intimidade com Deus, é necessário sensibilidade. E esse papo de que homem não pode ter sensibilidade, Jesus é o melhor e maior e mais poderoso homem que já existiu, e mesmo assim Ele chorou pela perda de um amigo. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vejam, olha só como ele amava Lázaro. Ele chorou. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego e fez o paralítico andar, se ele tem poder para andar sobre as águas, transformar água em vinho, se ele multiplicou pães e peixes, se ele acalmou uma tempestade, e ele amava tanto Lázaro, por que ele não impediu Lázaro de ter morrido? E a resposta Jesus já nos deu: porque é na adversidade que Ele é mais glorificado através de nós. Meu irmão, quanto maior o nosso sofrimento, e maior for o sorriso no nosso rosto, é assim que a gente vai dar o maior testemunho de que cremos em Deus, e Ele não perdeu o controle da história. E aí, Jesus agitou-se novamente, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, e eles faziam assim naquele tempo, não cavavam covas como a gente faz para botar as pessoas, aproveitavam os buracos naturais dos barrancos, das pedras, e aí enfaixava a pessoa com pano, jogava bastante perfume, botava a pessoa lá dentro, tampava com uma pedra. Era assim que sepultavam as pessoas. E aí Jesus chega lá, versículo 39, e Ele ordenou:
tirem a pedra. E aí as meninas: Senhor, não, eu acho que o Senhor não ouviu a gente direito, Senhor. Já tem 4 dias. Tira a pedra. Mas Jesus, não é possível, o Senhor não ouviu. Já está fedendo. Tira a pedra. Sabe, queridos, diante da oportunidade e possibilidade de um milagre, às vezes a gente fica querendo dar justificativa para Deus. Não, Deus, não tem como fazer o milagre. Olha essa situação aqui. Não tem como o Senhor fazer agora não. Olha isso aqui, é impossível. Eu e você, diante da possibilidade de um milagre, a gente perde a fé e fica tentando justificar para impedir Deus de fazer o milagre. Não tem jeito não tem jeito não. E Deus está: tira a pedra que eu faço. E a gente: não adianta tirar a pedra. Não, para que tirar a pedra? Não vai resolver mesmo. Já morreu, tem 4 dias, não adianta mais. Ei, quando Jesus quer, adianta sim. Portanto, se o que você pede, ou o que você precisa, está de acordo com a vontade de Deus, tira a pedra e você vai ver o milagre. E eu olho essa cena e fico imaginando Jesus com todo aquele poder, andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou o filho da viúva lá em Naim. Depois de tudo aquilo que ele fez, ele não poderia olhar para aquela pedra e tirar ela dali com o poder, para todo mundo ficar logo impactado? Poderia ou não? Mas o que é que ele faz? Pede para o povo tirar. E eu nunca me esqueço, meu pastor, quando eu estava orando, uma situação difícil que eu estava enfrentando, e eu pedindo: Jesus, tira essa pedra, eu não aguento mais. E depois que orei, abri a Bíblia e fui ler e li esse texto, e Jesus falou comigo: para de pedir eu para tirar aquilo que eu já pedi você para tirar. Para de me pedir para fazer aquilo que eu já pedi para você fazer. Faz a sua parte, e eu faço a minha. Você tira a pedra, e eu faço o milagre. Você tira a pedra e eu ressuscito. Você tira a pedra e eu restauro. Você tira a pedra e eu salvo. Você tira a pedra e eu transformo. É o que Jesus está gritando para nós nessa noite. E aí talvez você pode: pastor, o que seria essa pedra? Tudo aquilo que te impede de ter intimidade com Deus. Pare aí um pouco agora e pense: o que é que está me impedindo de viver plenamente a vontade de Deus? É essa atitude? É esse objeto? É essa pessoa? É esse convívio? É esse relacionamento? É essa prática pecaminosa? Eu não sei o que é, mas se é palavra de Deus, então é verdade para nós. Então você só precisa identificar qual é a sua pedra. Se você tirar, Ele faz o milagre. Porque o versículo 40 diz: respondeu Jesus: não disse eu que se creres verás a glória de Deus? Portanto, o que Jesus está dizendo é: se vocês realmente creem, vocês vão tirar a pedra. Portanto, eu aprendo aqui que fé também tem a ver com atitude. Como que eu demonstro que eu criei? Fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Vocês creem? Senhor, já tem 4 dias, já está fedendo, morreu, a situação está toda contrária, mas se o Senhor está falando o que faz, então vamos tirar para ver. Aí vem o versículo 41, tiraram então a pedra. Maravilhoso isso aqui, né? Tiraram então a pedra. E Jesus, preste atenção nisso, olhando para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim, para que aqui em Betânia, diante de todos esses judeus, pudessem crer que o Senhor me enviou. Olha esse detalhe. Volta a fita comigo. Fita não, agora não tem mais fita, né?
Fita é no nosso tempo, né, pastor? Nós temos que atualizar até a nossa linguagem. Pegue a barra do vídeo e volta um pouquinho. Volta um pouquinho o vídeo. E você se lembra lá no versículo 20 e 22 que Marta encontrou Jesus na entrada de Betânia e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas Jesus disse: se você crer, verás a glória de Deus. E ela disse: se o Senhor pedir para o Pai, Ele te concede. Aí corta agora e volta lá para o cemitério. Tiraram então a pedra. O que é que Jesus faz? Olha para o céu e diz: Pai, obrigado porque me ouviu. Marta disse que se ele pedisse para o Pai faria. E ali ele agradece: Pai, obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez entre a entrada da cidade e o cemitério? Ele fez uma oração dizendo: Pai, ressuscita o meu amigo, para que creiam que eu sou o Cristo, eu sou o que havia de vir para salvar a humanidade. Jesus fez a oração, o Pai respondeu, e nisso Lázaro vem gritando e vivo saindo do sepulcro. Sabe, querido, às vezes o que falta para a gente viver coisas extraordinárias é uma oração. Às vezes a distância entre a nossa situação e um milagre é a distância de uma oração. Jesus orou, pediu ao Pai, e Ele concedeu para que Ele fosse glorificado em Betânia. Se você pedir ao Pai, e não for para a sua glória, mas para a glória do Pai, Ele concederá, para que Ele seja glorificado através da sua vida. Às vezes você está à distância de uma oração, de viver o seu milagre. O que é que te trouxe aqui nessa noite? Qual é o seu anseio? Qual é a sua expectativa? Às vezes, só precisa de uma oração, conforme a vontade do Pai. Você gostaria de fazer essa oração junto comigo? Se você gostaria, se você entendeu que Jesus é Deus que faz milagres, se você quer orar crendo que vale a pena orar, ainda que a gente não tenha mais esperança, ainda que a gente não tenha mais expectativa, ainda que o que a gente tenha já morreu, ainda que nada mais nos dá fé que pode acontecer, Jesus está dizendo: tire a pedra e eu faço acontecer. Vamos imitar Jesus nessa noite e sermos intercessores de milagres. Vamos orar nessa noite e falar: Pai, para a Tua glória, eu quero que todos que estão ao meu redor creiam que o Senhor enviou Jesus para salvar nós. Então eu quero que o Senhor faça isso, não para minha vaidade, não para que eu me sinta melhor, não para que eu seja louvado, glorificado ou envaidecido, mas para que o Teu nome seja exaltado através desse grande testemunho. Quem sabe Deus não quer receber de nós agora apenas uma oração, e Ele vai rasgar os céus sobre nós e vai operar o milagre que a gente precisa. Eu não sei o que é que você precisa, o que eu sei é que Jesus pode fazer, se você crer, tirar a pedra e orar. Se você tomou essa decisão nessa noite, fique de pé no seu lugar para orar junto comigo. E nós vamos orar porque nós cremos e queremos ver a glória de Deus. Orar porque precisamos de força para tirar a pedra. E orar porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Senhor, estamos na Tua presença, clamando ao Senhor, porque cremos no Teu infinito poder.
Estamos aqui nesta noite precisando que o Senhor opere em graça sobre nós. Nós decidimos, nós queremos ver, queremos viver, queremos exercer a nossa fé, queremos ver a glória do Senhor em nós e através de nós ser propagada na cidade e na região de Baixo Guandu. Pai, da mesma forma que o Senhor usou o teu filho em Betânia, pedimos que o Senhor também o use através do teu Espírito em Baixo Guandu e toda a região norte do Espírito Santo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha de coragem e ousadia para tirar as pedras que nos impedem de viver o milagre que o Senhor tem para nós. Nós já identificamos nessa noite, o teu Espírito mostrou para a nossa consciência, nós já estamos todos cientes qual é a pedra que a gente tem que tirar. O que pedimos ao Senhor é que não nos deixe desistir nem desanimar, que a gente siga com força, coragem e ousadia para tirar essa pedra de uma vez por todas, porque queremos viver o milagre que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui diante do Senhor fazendo um compromisso agora. Eu vou tirar a pedra, aquilo que me impede de viver plenamente na vontade do Senhor, aquilo que me impede de viver em santidade, aquilo que me impede de viver em intimidade com o Senhor. Eu vou tirar isso da minha vida, mas eu quero pedir ao Senhor que assim como o Senhor fez em Betânia, eu vou tirar a pedra na expectativa de ver o Senhor ressuscitar. O Senhor vai operar o milagre e o Senhor vai ser glorificado através da minha vida e do meu testemunho. Para que creiam que tu enviaste o teu filho, que o Senhor opere o milagre e ressuscite o que o Senhor quiser nessa noite, pois o Senhor é um Deus que ressuscita pessoas, o Senhor é um Deus que ressuscita casamentos, ressuscita ministérios, sonhos, visões, projetos. O Senhor ressuscita igrejas, o Senhor ressuscita cidades, o Senhor ressuscita o que o Senhor quiser. Então nós estamos aqui pedindo ao Senhor, nos mostra a pedra, que nós queremos depressa tirar a pedra para ver o Senhor ressuscitar o que precisa de vida ao nosso redor. E também em nós, Senhor, tem algumas coisas nas nossas vidas que estão paradas, adormecidas, mortas, mas se a gente tirar a pedra, nós já entendemos e cremos que o Senhor vai ressuscitar tudo para a glória do Senhor. Que o Senhor opere poderosamente em nós, para nós, por nós, em nós e através de nós. Pois, apesar de nós, o Senhor continua sendo bom, e o teu poder continua sendo eterno. Como fizeste em Betânia, faça em Baixo Guandu, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com vocês.